Bora, bora. Fernando Garella, a galera tá entrando. Fernando, pede a participação, que eu vou liberar vocês aqui. O Robert também, Pastor César. Uou, é isso aí, a live vai ser fritura, cara. Fala, Fer, beleza? Tudo bem, e você? Tudo bom. A galera tá entrando aí. Show. Olha lá, o Wesley já está falando que essa live vai ser fritura. Essa live vai trazer mais avivamento pro Brasil, cara. Amém. Amém. Mais o que Deus está fazendo, mais, que Ele tem muito mais. Uou, é isso aí. Deixa só os caras... Fer, que horas é aí nos Estados Unidos? Agora são 5 da tarde, onde eu tô. 5 da tarde. Isso, aqui no Kansas. Top. Fernando tá ali na biblioteca já, pessoal. Olha lá, ó. Aqui é o escritório onde eu fico. Uou. Muito louco. Sim. Aqui, para falar a verdade, essa biblioteca, o tema dela é Islã. Ela é a segunda maior biblioteca do país no tema de islamismo. Então, tem mais de 3.000 livros só falando disso. Mano. Top. É. Peraí, o César tá pedindo para participar. Vou liberar o César aqui. Pronto, o Cezão já vai entrar. Falta só o Robert. Acabei de liberar o Cezão. Aí, rapaziada, boa noite para todo mundo aí. Fala, César. E aí, vocês estão bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. É isso aí, cara. Tô aqui, hein? Tamo ao vivo, tamo ao vivo. Bora. Cadê o Robert? Robert tá entrando aí, só vou esperar ele solicitar aqui, olha lá. Robert acabou de... Qual que era essa biblioteca aí que você falou, mano? Aqui, é a segunda maior do país no tema sobre islamismo. Caraca. Sim. Aqui tem todo um corredor só falando sobre o tema. Louco. Um parceiro nosso, ele comprou essa biblioteca aqui e ele colocou no nosso escritório. Robert Marques entrando aí, ó. Aí, vamos lá. Fala, pessoal, boa noite. E aí? Fala, Robert. Tudo bem? Cezão deu uma pausa ali. O que será que aconteceu? Oxe, eu entrei, o cara saiu, pô. Será que caiu a live dele? Sei lá, cara. Não Pode ter sei. sido a conexão, né? Ou talvez você que excluiu o cara aí, pô. Fernando, explica pro Robert aí, antes de o César voltar, dessa biblioteca que ele tá. Ele tá nos Estados Unidos agora, Robert. Ele vai falar da biblioteca. Ah, legal. Sim. Eu moro aqui no Kansas, nos Estados Unidos. Eles estavam falando da biblioteca aqui. Eu falei uma curiosidade. Essa biblioteca aqui do nosso escritório, ela é toda voltada para o tema sobre o islamismo. Ela é a segunda maior biblioteca no país sobre o tema. Uau. Um parceiro nosso, ele fez essa compra dessa biblioteca, ele colocou, acabou colocando no nosso escritório aqui. Uau. Caraca, essa parte aí é só sobre o tema de islamismo. Todos os livros só falam disso. Meu Deus. Sim. São mais de, provavelmente, 3.000 livros sobre o tema. Ah, mas tem uma intenção por detrás disso, né? Não é à toa que lá na Europa a gente recebe relatos que é a religião que mais cresce, né? Com certeza. Com certeza. E no Brasil também, viu? Porque Sério? uma boa andada aqui em São Paulo, você já vê novas mesquitas islâmicas. Aham.
Aqui na Zona Sul tem ali próximo ali do Grajaú, Interlagos, eles construíram a maior mesquita islâmica no Brasil. Uau. É. Aqui em Jundiaí tem também. Aqui em Jundiaí também tem. É. E é ponto de referência, é grande, chama atenção. Mas aí, ó, tô de volta, cheguei. Fechado. O Sandro me excluiu da live. Olha, aí, ó. Eu falei, ó. Ei, Sandrão. Que isso, hein, Só Sandrão? para o pessoal de casa saber, da onde que é a região aqui? Aqui tem Kansas, Vamos lá. Jundiaí. São Aqui Paulo, é Jundiaí, São interior Paulo. de São Paulo. É entrada do interior de São Paulo, né? Não pode, assim, é quase São Paulo, mas é interior, então é diferente. É. Tá certo. O Sandro é Pirituba, né? André Tuba. Parque São Domingos. Parque São Domingos, Parque São Domingos. Boa. E você, Robert, tá onde? Eu tô aqui na Zona Sul de São Paulo, aqui no comecinho da Francisco Morato, Boa. Campo Limpo. Boa. Boa. Bom, vamos lá. Vamos começar. Vamos fazer uma oração. Vamos. E vamos se apresentar rapidinho e vamos trocar esse papo aí, bater esse papo para a gente falar de avivamento, né? Uhum. Aquilo que tá rolando. Vamos ouvir, né? O que está acontecendo, trocar uma ideia, enfim, e ver aquilo que Deus prepara para a gente para essa live aí. Vamos lá. Você ora, Robert? Pode ser, tá bom. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa noite, Senhor. Te agradeço pela vida dos meus irmãos. Te agradeço pela vida das pessoas que estão participando aqui conosco. Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, Deus, com graça e amor, com sabedoria e poder do Teu Espírito Santo, Senhor, para que possa fluir através de nós, derramar sobre as pessoas aquilo que nós carregamos, aquilo que nós temos recebido da parte do Senhor no lugar secreto. Muito obrigado, Deus. Colocamos este tempo diante do Senhor e pedimos mais uma vez que o Senhor toque os corações das pessoas que estarão conectadas conosco nessa noite, Pai. Senhor, eu te agradeço. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só fechar a porta aqui do quarto, porque eu tenho uma creche aqui em casa, tá? Só um minutinho. Vai lá. Kids ali. É o Ministério de Bom. Crianças para fazer a live. É o Ministério de Crianças. Vamos lá. Se apresenta aqui rapidinho, então. Sandro, depois o Robert e o Fernando aí também, para a gente trocar uma ideia. Eu vou falar um pouco também rapidinho do que está rolando por aqui. E aí a gente entra para essa pauta, né, daquilo que está rolando nos Estados Unidos. Boa. Vai lá. O Sandro, como o Fernando falou ali, a gente se apresentou, moro aqui no Parque São Domingos. A gente pastoreia a juventude audaz aqui na Igreja Batista Menorá. E sou casado, 2 filhos no pente. Glória a Deus. Uou. Bom, eu sou o Robert, sou casado com a Érica. Temos juntos 4 filhos, Felipe, Joaquim, Elise e Theo. E atualmente nós moramos aqui em São Paulo, trabalhamos com comunidade local aqui, através do Cultura, como também a igreja local, servindo a cidade e outras igrejas também do Brasil afora. Meu nome é Fernando Garella, não sou casado ainda, Ô, Glória. Ainda. mas moro aqui nos Estados Unidos, no estado do Kansas. Trabalho para uma igreja chamada International House of Prayer, uma igreja extremamente missionária, e sou uma das lideranças do Collegiate Day of Prayer, que é um ministério dos maiores líderes do país que promovem o engajamento de igrejas e ministérios para adoção em oração e serviço para faculdades locais. Boa. E você que está solteira, manda um direct message aí. Fica à vontade. Quem sabe não é hoje que o avivamento acontece aí na tua vida, né? Ei, também. Homem de Deus. Boa, eu sou o César. O pessoal me chama de Cezão. Não me chamem de Cezinha, eu tenho 1,90 m, então pode ser Cezão, tá tudo certo. Hoje eu estou em Jundiaí, plantando uma igreja chamada Caminho Santo. Né? Por muitos anos a gente caminhou na Zion Church. Até o final do ano passado, na verdade, a gente estava servindo lá. Né? Eu e minha esposa, nós fomos pastores lá. E em 2018 Deus colocou no nosso coração essa cidade de Jundiaí. A gente não conhecia ninguém, não conhecia nada. Na verdade, coisas
de Deus, coisas que Deus faz. E estamos aqui. Mudamos essa semana, efetivamente, para cá, mas já estamos aí no processo de plantação de igreja desde agosto do ano passado. E em janeiro, efetivamente, desconectados da Zion Church e pastoreando, então, Caminho Santo aqui em Jundiaí. Esse daí é um pouco. Estou casado, tenho uma filha. E estamos aí nessa aventura, né? De servir o Senhor, ministrar como família. E é isso. Ainda no conhecimento do que é plantar uma igreja. Mas é muito legal, é muito desafiador, mas muito bom também. E fica o convite para vocês, quando estiverem por aí, estiverem passando aí pela cidade, tem um lugar para pousar, um lugar para estar, um lugar para frequentar, tá bom? Jundiaí, Caminho Santo. Fechado. Uau. Bom, vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui rápido. A gente bateu um papo essa semana e aí, na verdade, eu tava dirigindo e aí o Sandro me manda uma mensagem, né? Aí ele fala, Cezão, mano, eu tô com um amigo meu, cara, um brother, tá lá nos Estados Unidos e o cara, tipo, participou da parada lá no começo, né? Do que estava acontecendo, do que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, na faculdade. E aí, cara, me corrige meu inglês. Como é que fala aí direito esse nome? A faculdade? Asbury. Asbury University. Asbury. Isso. Eu já ia falar Asbury. Mas tudo bem. Asbury. E aí, cara, começou todo aquele mover e tudo mais. E o Sandro falou, mano, eu tô com um brother lá. Vamos juntar aqui. Vamos chamar o Robert também. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, né? E estamos aqui para isso, para conversar, para ouvir, para falar sobre avivamento. Sei que cada um aqui consegue trazer uma visão, talvez uma porção específica da sua experiência pessoal, daquilo que está vivendo na sua comunidade de fé. Mas, Fernando, traz uma direção para a gente, assim, cara, tipo, como é que foi o começo dessa parada? Porque a gente conversou lá na semana, você falou que estava rolando já uma reunião que estava programada para acontecer, mas explodiu, acho que dois dias antes, né, da reunião e tal. Traz um pouco do panorama para a galera entender, porque aqui no Brasil é o seguinte, a galera simplesmente vê os stories, vê aquela movimentação, vê o agito, as mídias e um monte de brasileiro que está no Brasil, nos Estados Unidos, indo para lá e fazendo story também, e todo mundo, mano, tá acontecendo. Eu tive um amigo que foi, também vou trazer aí depois um relato dele. Mas conta pra gente aí, cara, os bastidores, né? Qual que é o por trás daquilo que explodiu e a gente viu nas mídias? Claro. Aqui também teve um hype muito grande em relação a esse evento. O país todo ele ficou a par do que estava acontecendo numa cidade pequena, chamada Wilmore, em Kentucky. Então é o seguinte, Asbury University é uma faculdade cristã de aproximadamente 1.500 alunos. E por ser uma faculdade cristã, regularmente tem culto lá, entre os alunos, de 1 hora mais ou menos semanalmente. E em um desses cultos, o que aconteceu no dia 8 de fevereiro, numa quarta-feira, era por volta de mais ou menos umas 30, 40 pessoas, o que era para ser uma oração entre intervalos de aula. Aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Uma pessoa se levantou e começou a orar. Depois dessa pessoa, ela terminou, outra pessoa levantou e começou a orar também. E ficou um ciclo que não acabava. Mais alunos estavam entrando nessa igreja da faculdade e eles não estavam querendo mais ir embora. Por algum motivo, virou um magnetismo aquele lugar. As pessoas entravam e não saíam mais. Então, o que virou 30, 40, virou 50, virou 80, virou 300, virou 500... As aulas começaram, a diretoria teve que começar a cancelar as aulas, porque os alunos estavam entrando lá e não estavam querendo mais sair. A partir disso, as mídias locais, as pessoas começaram a postar no Instagram, no Facebook, nas redes sociais o que estava acontecendo. Acabou despertando o interesse da mídia, porque virou uma situação quase que incontrolável. Eu digo quase porque eu acredito que tudo estava no controle de Deus. Mas a cidade, no intervalo de 7 dias, ela foi de 20 mil habitantes para 60 mil habitantes. Que loucura. Sim. Então, o avivamento ele acabou acontecendo por 16 dias. Começou no dia 8 de fevereiro e acabou no dia 16 de fevereiro. Não. Calma aí. 8 a 23, né?
23, 24, perdão. Tá. Oficialmente acabou no dia 23, na quarta-feira, na quinta-feira à noite, mas algumas pessoas ainda continuaram na sexta-feira, no dia 24. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Antes da gente entrar nesse daí do porquê, porque também foi uma incógnita aqui, né? Uhum. Não sei se você acompanhou, Robert, mas você viu quando começaram a postar que, tipo, estavam acabando com a... Acabando, né? Estavam transferindo de lugar a reunião, né? Sim. Para mim, foi uma pergunta até. Eu até falei que, cara, tipo, pô, os caras vão parar mesmo? Tipo, tá acontecendo alguma coisa e os caras, tipo, vão parar, mas depois o Fernando vai entrar nesse detalhe. Agora, eu só queria... Fernando, conta o antes disso, cara. Tipo, vocês estavam organizando uma reunião de... um encontro, não era? Que vocês falou que ia ser Exatamente. no dia 3 de fevereiro, se eu não me engano, 22 de fevereiro. 23 de fevereiro. O que aconteceu? Eu faço parte do que eu falei para vocês, da liderança do Collegiate Day of Prayer. É um grupo de lideranças evangélicas que a gente promove o engajamento de igrejas e ministérios a adotarem faculdades locais, seja onde for. A gente no país todo tem aproximadamente 4.200 faculdades. E o nosso objetivo é que todas essas faculdades, através do país todo, elas sejam adotadas em oração e serviços por igrejas, ministérios e indivíduos. Que eles sejam mais presentes na vida dos alunos. E por conta disso, a gente promove eventos anuais, promovendo o engajamento dessas igrejas. No dia 20, toda última quinta-feira de fevereiro, a gente promove esse tipo de evento. O evento em Asbury, a gente já estava planejando há 2 anos de antecedência. A gente já tinha conversado com a diretoria da faculdade, estava tudo acertado. Faltando 1 ano para acontecer o evento em Asbury, a gente entrava em contato semanalmente, via Zoom, discutindo problema de som, discutindo problema de liderança, quem vai louvar, quem vai estar por meio quem vai ser a voz por trás do... Isso, exatamente, toda a dinâmica do evento. Só que planejando, o tempo vai passando, e o que aconteceu é que 2 semanas antes do evento começar, tudo isso explodiu. Tudo isso explodiu de uma forma que em 1 semana, é o que eu falei, as coisas viralizou no país. Viralizou. Pessoas queriam saber o que estava acontecendo, o Espírito Santo foi agindo nessa faculdade, e a gente ficou até, de certa forma, assustado, porque a gente falou, e agora? O que a gente vai fazer? A gente não pode chegar em Wilmore e tentar liderar algo que o Espírito Santo, a gente acredita que estava liderando naquele momento. A estrutura já toda organizada e o mover acontecendo e aquela sensação de, mano, tipo, eu vou chegar lá com a minha estrutura, com o meu cronograma e falar, Espírito Santo, só um minutinho. Exatamente. Eu tenho um cronograma a ser cumprido aqui e o senhor está bagunçando tudo. E a gente ficou assustado porque 2 dias antes do evento começar, o governo estava fechando as rodovias para que pessoas não entrassem mais na cidade, porque a cidade estava com a sua população mais do que excedida. Então as pessoas estavam tendo dificuldade para entrar na cidade. Graças a Deus, todo mundo que estava organizando o evento, a gente conseguiu entrar na cidade. E a gente aconteceu da gente fazer o evento no dia 23, na quinta-feira. Esse evento, pela primeira vez na história, a gente conseguiu bater o nosso objetivo de 4.200 faculdades no país sendo adotadas por igrejas e ministérios, o que nunca tinha acontecido até então. Foi transmitido pelas nossas redes sociais, o nosso site caiu por tanta gente entrando, fora o que foi transmitido na Fox e na CNN, nos Estados Unidos. Ou seja, a cobertura da mídia estava... Foi nacional. Internacional, né, eu diria. Internacional, exatamente. Eu te falo, eu só não peguei um avião para ir porque o meu visto não tava válido, cara. Na hora, eu falei, mano,
Eu não sei, mas eu fico pensando muito aonde Deus está derramando, eu quero estar com o meu copo, sabe? Tipo, preparado ali. Enfim, pô, que da hora, velho. Que da hora. Agora, quando a gente fala de avivamento, né? E aqui eu acho que é legal a gente trazer alguns pontos disso. Para quem está aqui na live, presta atenção. A gente está falando aqui sobre o que rolou. Tá rolando ainda ou não, Fernando? Não, agora acabou. Parou de vez mesmo. Isso. Né? Tá. Sobre o que rolou na faculdade lá em Kentucky. Tá certo? Kentucky. Isso. É isso aí. E a gente tá batendo papo porque o Fernando estava lá também, né? Ele chegou a estar presente lá naqueles dias e ver o que estava acontecendo, e ele vai contar um pouco mais daquilo que ele experimentou lá e o mover e como é que as coisas foram. Então, você que está chegando aqui agora, para você saber e se situar do que está acontecendo aqui, a gente está batendo um papo sobre isso. Manda essa live aqui para a galera que você conhece aí, manda o aviãozinho para quem, para os teus amigos, chama geral para a gente falar sobre isso, trocar uma ideia. Agora, quando a gente fala de avivamento, eu acho que tem algumas características que a gente consegue ver nos moveres que Deus foi fazendo, né? Tantos avivamentos que a gente vê aí, relatos, né? Sei lá, puxar coisa assim, mais recente, Toronto, no Canadá, né? Sim. Vamos puxar lá em 1906, na Rua Azusa, que é um século, mas, né? Pensacola também, já um pouquinho mais recente. Sei lá, País de Gales. Vamos falar desses assim. Se a gente quiser falar de outros também, pode ir adicionando. É que são, sei lá, 4 que me vieram na cabeça aqui agora. Eu acho que tem coisas que são muito similares nesses moveres, né? E eu queria colocar uma pauta aqui e deixar vocês falarem sobre isso. Primeiro, a cobertura de maneira nacional, às vezes até internacional, daquilo que está acontecendo numa determinada região, né? Eu lembro que uma vez eu estava numa reunião junto com outras pessoas e estavam falando, cara, características de avivamento, cara. Quando existe um mover de arrependimento genuíno e muito, muito espontâneo, as pessoas começam a se arrepender, confessar pecados e libertação, né? Restauração. Um mover de cura que começa a ser liberado também, as pessoas começam a ter questões aí miraculosas acontecendo. Pessoas extremamente sedentas por mais de Deus, independente da estrutura. E essa questão das mídias e da cobertura, porque o negócio vai pegando uma propagação muito... Vai propagando mesmo, sabe? Porque quando Deus faz alguma coisa de maneira soberana, não tem como a criação não comunicar aquilo, você entende? Então, deixa eu deixar vocês falarem aí, senão eu vou ficar falando demais aí. O que vocês acham disso? Vai lá, Sandrão. Desses pontos. Começa aí, Sandrão. Então, na verdade, eu até comentei com o Fernando antes, quando a gente estava no call, sobre isso, né? O que é interessante em relação ao que aconteceu lá, ele até usou uma palavra onde ele fala que as pessoas entravam, um dos pontos, né? E elas não conseguiam sair de lá como se o ambiente tivesse um magnético na parada, entendeu? E uma das coisas que logo quando eu comecei a visualizar esse avivamento que estava acontecendo, um ponto muito importante. O corpo de Cristo, ele é atemporal, né? Ele não é de uma localização, mas ele, na verdade, ele é um corpo de Cristo, ele é universal. Então, uma das coisas que Deus fez lá muito forte e começou pelos jovens, eu acredito e vejo isso, porque o Brasil aqui, a gente tem orado há muitos anos por avivamento. Você pega, por exemplo, eu estava recentemente ouvindo o Fábio Coelho pregar sobre isso, e ele fala que existe uma reunião de homens que eles estão há muitos anos orando por avivamento. E eu creio, tá? Um ponto muito importante, que isso já disparou nessa faculdade. Como a gente já tem outros anteriores, mas o que está mais próximo da nossa geração é esse, isso disparou lá. E eu sei que o Espírito Santo está começando a aquecer o nosso coração. A gente já vem aquecendo, mas isso vai explodir no Brasil, eu vejo dessa forma.
E como ele falou, essa questão de você entrar no ambiente e você não querer sair mais, e uma das características do que aconteceu lá, que é importante enfatizar, e muita gente falou, não tinha ninguém famoso, não tinha ninguém que pregava muito bem, não tinha ninguém de influência social, mas o Espírito Santo apareceu na parada. Então, isso são alguns pontos importantes, mas também o que o Espírito Santo já está desenvolvendo no Brasil e já está despertando no corpo de Cristo, e a gente tem que ficar sintonizado nisso. Manda aí, Robert. Legal. Muito bom, Sandro. Assim, a gente precisa entender algumas características de todo avivamento. Todo avivamento, a gente encontra nas Escrituras 3 características principais, né? Que é o arrependimento, é a presença de Deus e o derramar do Espírito Santo. Eu sou convertido desde 2008 e sempre escutei falar sobre avivamento. E a parte mais enfatizada quando vai falar sobre avivamento é o famoso Joel 2:28, né? Que sempre cita aquela parte: nos últimos dias eu, Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aí por aí vai. Só que antes de citar esse versículo, existem algumas palavras atrás. A gente tem que voltar algumas casas atrás, que vai dizer o seguinte: depois dessas coisas, nos últimos dias eu, Senhor, derramarei do meu Espírito. A pergunta que fica é: quais são essas depois dessas coisas? E se a gente voltar algumas casas atrás, a gente vai ver que é o arrependimento, né? Que Deus convocando o povo para que os ministros chorem entre o pórtico e o altar, que convoque uma assembleia solene, justamente para um arrependimento, né? Algumas pessoas mistificaram muito a questão do arrependimento, né? E a gente no Brasil tem relatos no começo dos anos 2000, a galera caindo no poder do Espírito e as pessoas julgando como avivamento. Tem seu lugar de importância, mas o avivamento não é uma questão comportamental, é uma questão de mentalidade primeiro. Então tem muita gente mudando o comportamento, mas não mudando o pensamento. Então a palavra já diz, né? Se a gente for lá na etimologia da palavra, arrependimento, a gente vai encontrar techuvá e metanoia, que significa mudar a forma de pensar. E quando há essa mudança de forma de pensar, aí sim há um derramar do Espírito Santo. Ou seja, quando não há uma autossuficiência, né? Aí o Espírito Santo derrama sobre aquela pessoa que está sedenta. E claramente a presença de Deus, ela é de fato cultivada. Então a gente precisa entender que todo avivamento ele tem 3 principais características. Claro que tem outras, né? Como unidade, como oração, mas as 3 principais é o arrependimento, a presença de Deus e o derramar do Espírito Santo. Tanto que a mensagem central do Evangelho é o arrependimento, né? Então, agora, olhando para o avivamento de Ashburn, acho que é isso que eu acho que a gente ouviu muitos relatos aqui no Brasil, para quem está de fora como a gente só foi acompanhando, né, pelas redes sociais. A gente pôde observar algumas características específicas desse avivamento. A primeira que eu quero destacar é a questão que estão dizendo aí, né, que é o primeiro avivamento da era digital. Porque houve o derramar e a propagação foi tão rápida, o César colocou aqui, cara, foi muito rápido, a gente estava acompanhando aqui pelas redes sociais, logo depois a CNN cobrindo, né? Então, assim, a gente vive numa era tecnológica, informatizada, globalizada, com uma grande velocidade, e a gente foi acompanhando alguns fragmentos do que estava acontecendo ali. Fora outras características que a gente encontrou ali, olhando de fora, e para quem esteve lá, compartilhou com a gente, como, por exemplo, o Sandro colocou, não havia ninguém famoso, não havia nenhuma estrutura, né, como a gente está acostumado a ver nas igrejas modernas hoje, com uma estrutura de som, equipamento e tudo mais. A gente viu uma simplicidade, pessoas comuns, desconhecidas, e simplesmente cultivando a presença de Deus. Eu conversei com uma pessoa que caminha com a gente, ela foi lá, inclusive, ela fez uma cobertura pelo Instagram do Cultura, e ela falou assim: Robert, é tudo muito simples, não tem nada de extraordinário. Assim, o pessoal vem, adora e está sendo atraído por isso. E aí a gente fica naquela curiosidade. Aí os caçadores de avivamento tentam, de alguma forma, pegar o formato para tentar replicar. Não tem como você
dar um Ctrl+C, Ctrl+V na unção, né? Não tem como. Outro detalhe também, o Fernando pode nos informar melhor ainda. Eu fiquei sabendo que meses antes de acontecer, dia 8 de fevereiro, o pessoal da faculdade já estavam se reunindo em pequenos grupos, orando, intercedendo para que de fato acontecesse isso, né? Então, assim, a gente vê que não foi assim do nada, né? Simplesmente, Deus olha para aquele pedaço de terra e fala assim, não, aquele pessoal ali, né, tá orando, eu vou lá visitar eles, vou lá derramar sobre eles. Então, assim, eu acredito que não foi do nada. Houve ali foco de avivamentos que já estavam acontecendo de forma individual para se tornar de uma forma coletiva, para se alastrar, né? Então, assim, são várias características desse avivamento especificamente que chamaram muita atenção da gente e a gente vê muitas pessoas em contrapartida criticando, né? Falando, isso aí é apenas fogo de palha, é um movimento. E você fala, caraca, meu, a gente não consegue se alegrar com algo que está acontecendo. Outro detalhe também, para eu finalizar a minha parte aqui. Eu fui ouvir, na verdade, a ministração que deu início ao avivamento. De um pastor de jovens ali, como o Fernando colocou, né? Um culto semanal que estava acontecendo de quarta-feira, e o cara pregou em cima do texto de Romanos 12, Era que isso que eu o ia primeiro falar. versículo 9. Oi? Eu acho que eu vi esse vídeo. Acho não. Eu vi esse vídeo, só não sabia se era realmente o vídeo que deu início, mas ele pregando sobre Romanos 12. Isso. Ele fala, E aí, você me ama, né? Ele faz a pergunta, você me ama, tal. Ele vai falando do amor, vai falando da coisa. Isso, exato. Tá. Ele citou o primeiro versículo, né? O versículo 9 ali. Romanos 12, que a gente está acostumado a Romanos 12, versículo 1 e 2, né? Transformado a renovação da mente e tal. Mas não foi esse versículo que ele citou o versículo 9, que diz o seguinte, que o amor deve ser verdadeiro. Aí pronto. Aí ele passa uns slides, aí você vê uma pregação assim, meio que, né? Passa um slide, fala uns trem aí e tal. Não havia uma grande expectativa do coração do cara para que houvesse um estardalhaço, né? O cara pregando ali na maior simplicidade, passando uns slides, passando foto da família, de uma cafeteria, de um restaurante lá da cidade e tal. E aí, em contrapartida, ele estava fazendo uma analogia sobre o amor. Aí ele faz uma oração no final, chama aquelas pessoas na frente para que quisesse receber a oração, e ele ora especificamente pedindo para que a oração gerasse fruto do Espírito. Falei, cara, muito simples, né? E pronto, aí o Fernando falou aqui um pouco que o pessoal começou a orar ali, ninguém parou e tal. E aí ficou chamando muita atenção a simplicidade, pessoas comuns, desconhecidas, mas que decidiram, de fato, não que Deus queira fazer uma visitação. Um ponto importante que acredito que a maioria dos cristãos precisam entender sobre avivamento é que Deus não quer fazer uma visitação. Deus quer que as pessoas sejam uma habitação. Visitação é diferente de habitação. Desde lá de Gênesis, Deus sempre desejou habitar no meio do povo. Então ali haviam pessoas propícias para isso, né? Deus foi lá e habitou no meio do povo. Aí, como o Fernando falou assim, né? Pô, parou, né? Eu quero dizer que não parou, deu continuidade. Ou seja, eles oraram especificamente pela geração Z, né? Que é essa geração hoje muito tecnológica, informatizada, globalizada e tal, para que eles alastrassem esse fogo que estava sendo gerado ali. Então, foram pontos assim que me chamaram muita atenção, me provocou mais fome, mais sede, fome pela palavra, mais sede pela presença. E a gente tem que ser responsável, né, para não deixar essa chama se apagar e também deixar com que esse fogo se alastre através da nossa vida. Com certeza, Robert. Como você falou, o avivamento lá, eu estando lá, foi de uma forma muito simples. Foi totalmente liderado pelos estudantes. Não teve uma grande mídia, não teve um grande nome. Foi pessoas desconhecidas, entendeu? E como você falou sobre as características do avivamento, foi claro, Robert, o que eu vi lá. E o que eu vi lá eu nunca mais vou esquecer, eu nunca vivi na minha vida. O senso de unidade era absurdo. As pessoas cantando com uma só voz, como se fossem um só corpo. Você vendo pessoas no altar chorando, centenas de pessoas chorando,
pedindo perdão e confessando pecados. Sem ninguém estimular, sem nenhuma voz, sem ninguém no altar falar, vamos fazer uma oração, vem aqui quem quiser ir no altar. As pessoas iam por vontade própria. As pessoas, tem até um vídeo que viralizou depois, inclusive foi de um brasileiro que estava louvando no altar, e os alunos, de vontade própria, começou a ir no altar e começou a jogar dinheiro como forma de como é a palavra em português? A gift, como doação, como oferta. Como oferta para ele, porque ele era um aluno missionário, pelo que eu tinha ouvido. Uau. Então, centenas de pessoas chorando, centenas de pessoas se abraçando, pedindo perdão, confessando pecados ali. E o engraçado é que a história, de certa forma, se repete. Nos anos 70, aconteceu o mesmo evento na mesma faculdade. Há 50 anos atrás. Aconteceu literalmente a mesma coisa. Foi um dos maiores avivamentos em campos de faculdade nos Estados Unidos. E como você falou, as coisas não acontecem do nada. Todo o staff, toda a diretoria da faculdade, eles estavam orando, mas pelo que ia acontecer, pelo Collegiate Day of Prayer, no dia 23 de fevereiro. Tava todo mundo ansioso, tava todo mundo na expectativa, porque a gente estava organizando esse evento há 1 ano, se vendo toda semana, e agora, como estava tudo chegando perto, todo mundo ansioso, todo mundo resolvendo os detalhes do evento, orando e como que é a palavra? Desculpa, às vezes eu esqueço a palavra em português, mas em jejum e oração. E acontece isso. O Espírito Santo resolveu visitar sem precisar de um marketing por trás disso, sem precisar de uma estratégia de como a gente vai conseguir atingir o público no país. Foi extremamente natural, e eu acredito que só o Espírito Santo consegue fazer isso. E uma parada também que eu comecei a ver, e aí eu não sei como é que tá isso nos Estados Unidos, mas toda vez que sai um pouco do sal aqui, esse derramar, né? Toda vez que existe essa liberação dos céus, né? As comportas se abrindo, é algo que não fica só naquele lugar, mas começa a se espalhar. O Robert falou de uma chama que vai queimando, né? E eu vi que outras pessoas levaram, não sei se estavam lá ou se começou lá nas suas faculdades, mas eu sei que começou em outras universidades também, né? O que você vê disso aí? O que é falado disso? Qual que é a ideia por trás disso? Era um Ctrl+C, Ctrl+V ou não? Era realmente uma parada genuína que começou a se espalhar? Do que está acontecendo no espiritual em relação a tudo isso? Qual que é a tua impressão? Porque, de novo, a nossa perspectiva aqui fica uma perspectiva de quem está vendo pelas mídias, né? Está vendo ali o site postando, não sei quem postando, fulano falando. Aí, em loco, o que você fala disso? Assim, quando a gente fala de avivamento, a gente não consegue dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Gostaria muito, mas só o Espírito Santo consegue fazer isso. Mas o que acontece, e isso é uma consequência do avivamento. As pessoas que estão nesse avivamento, elas são transformadas pelo Espírito Santo. E quando elas vivem isso, elas querem levar isso para outros lugares. Então, eu acredito que não seja um senso de querer copiar o que aconteceu, mas é uma consequência da própria transformação da vida da pessoa, pelo que ela viveu naquele lugar, e agora ela não se contenta com mais nada a não ser levar esse fogo para outros lugares. Sim. Entendeu? Então, eu acredito que seja mais um efeito de transformação na vida desses alunos em todo o país que vieram para cá. Para falar a verdade, de todo mundo, porque uma das pessoas que estavam lá no microfone perguntou quem era de outros lugares, quem eram de outros países, de outros estados e depois de outros países, e muitas pessoas acabaram levantando a mão. Então,
quando você vive um avivamento desse, você se sente compelido a levar esse fogo para outros lugares. E a consequência disso a gente vai acabar descobrindo com o tempo. Sim. É difícil a gente falar que o avivamento acabou, porque ainda a gente não tem a noção da consequência do que aconteceu lá. A gente tem um senso que muita coisa mudou, mas a gente não sabe exatamente o que. A gente só sente que algo foi mudado. E eu sinto que foi mudado dentro da gente. E essa transformação a gente vai levar para outros lugares. Boa. Boa. Eu acho que isso daí é uma parada muito louca que Deus faz, né? De você experimenta algo poderoso da parte de Deus, você tem um encontro com Deus de alguma forma, seja que nem Saulo lá em Atos 9, seja, cara, sei lá, formas que Deus faz, numa cura, numa provisão, num processo de cuidado da parte de Deus, numa conexão, enfim, nos grandes e nos pequenos detalhes, Deus fazendo alguma coisa. E de repente, cara, você começa a tomar conta daquilo que Deus fez de uma maneira mais profunda com o passar do tempo, né? Por isso que eu falei, cara, eu gostaria muito de ter ido para beber dessa fonte. Tipo, mas vai lá fazer o quê? Cara, só de estar presente para poder receber um pouco mais, eu ficaria talvez horas lá dentro, dias lá dentro, não sei quanto tempo eu poder ficar lá. Porque, cara, Deus deposita algo no espírito que você vai começando a ter revelação com a caminhada, com o tempo. Eu cara, te falo, pô, por várias vezes eu fui para os Estados Unidos, fui conhecer a igreja, fui fazer curso de liderança, fui fazer um monte de coisa que quando eu voltava eu falava assim, cara, o que mudou na minha vida? Eu falava, mano, eu tenho uma percepção de algumas coisas que mudaram, a minha cabeça abriu um pouco para entender algumas coisas, mas, cara, eu fui ver realmente o que tinha mudado na minha vida com o passar do tempo, com o processo de mudança de mentalidade para enxergar as coisas, as possibilidades, as oportunidades, as estruturas e tantas outras coisas que a gente ia fazer, aprender de liderança e tudo mais. Num derramar do Espírito desse sobre as nossas vidas, cara, é a mesma coisa, sabe? Tipo, a gente simplesmente é uma porção que a gente recebe no Espírito, sabe? E aí a gente começa a digerir aquilo, né? A gente começa a ruminar aquilo, a gente começa a processar. E de repente, cara, vai surgir uma oportunidade de você ter que fazer algo para o Senhor que aquela porção já foi depositada no teu coração, já está no teu espírito. De repente você tira de dentro aquele tesouro e você fala, cara, é isso, sabe? E eu creio mesmo que os encontros pararam, mas não não tem a mesma conotação de que o avivamento acabou. Pelo contrário, eu acho que agora é só o início de algo ainda maior que Deus vai começar a fazer de outras formas. Sem dúvida, César. Eu acho que esse encontro na cidade de Ulmore, para falar a verdade, foi o começo desse avivamento, porque a gente estava falando das consequências disso. A gente tem que colocar em consideração que isso foi levado nacionalmente. Os olhos voltaram para o que estava acontecendo numa cidade pequena, lá em Kentucky. Entendeu? Um país que tem um histórico cristão e com o tempo isso foi se diluindo com uma série de coisas. Por 2 semanas, o jornal e os sites de notícia estavam jogando matéria atrás de matéria sobre o que estava acontecendo numa cidade no meio do nada, falando de um avivamento e de alunos sendo transformados por lá. E a consequência foi vista nacionalmente. Pessoas que não tiveram contato com Deus, ou pessoas que tiveram e acabaram esquecendo do relacionamento com Ele, por essas 2 semanas começou a ver, perceber e ouvir em toda a mídia o que estava acontecendo entre alunos dali. Não é uma consequência apenas pelas pessoas que estiveram dentro de Asbury, na universidade. Que, inclusive, se eu contar aqui, estudos mostram que fisicamente levou entre 50 a 70 mil visitantes durante essas 2 semanas, o que já é um número muito expressivo para uma cidade muito pequena. Mas o número
Se a gente colocar em estimativa aqui, entre CNN, Fox e as redes sociais, passam de milhões de pessoas que acompanharam todo esse evento. E tiveram a curiosidade e tiveram que colocar no Google o que está acontecendo em Asbury. Então, a consequência ainda é muito cedo para entender o que vai acontecer após isso. A transformação que foi feita não só no coração das pessoas que estavam na cidade, mas a transformação na vida das pessoas que estavam fora, mas que estavam acompanhando, e não só nos Estados Unidos. A minha mãe, o meu padrasto, que mora numa cidade no interior do Brasil, Boituva, uma cidade de 50 mil habitantes, estava sabendo do que estava acontecendo aqui. Então, cara, eu viajei o carnaval para pregar aqui. Eu fui para 6 igrejas. 6 igrejas. Interior de São Paulo, comecei em Arthur Nogueira. Perguntei, alguém sabe o que está acontecendo lá na faculdade dos Estados Unidos? Galera, levantando a mão. Aí eu fui pro Rio Grande do Sul, Cachoeirinha, cara, uma cidade do Porto Alegre ali. Também uma cidade pequena. Alguém sabe o que está acontecendo na faculdade lá nos Estados Unidos? Todo mundo levantou a mão. Cara, eu fui para um lugar chamado Sapiranga, brother. Sapiranga é no interior do Rio Grande do Sul, cara. Tipo, é uma cidade pequena. Fui pregar numa igreja lá, alguém sabe o que está acontecendo na faculdade? Cara, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Tipo, não tinha um que não sabia. Entendeu? Tipo, e não é só nacional a cobertura, não. É internacional, velho. sem dúvida, sem dúvida. É engraçado que as pessoas às vezes tentam realmente levar a palavra, levar o evangelho para outros lugares, e a gente tenta ter um senso de publicidade, fazer um estudo, um levantamento de como a gente pode espalhar o ministério, a palavra para outras pessoas, para outras culturas, mas só precisa de um mover do Espírito Santo para uma coisa dessa explodir. Sem mídia, sem gente famosa, realmente apenas liderado pelos estudantes, de uma forma extremamente simples. Violão, piano, um microfone na mão, e milhares de pessoas ajoelhadas buscando arrependimento. E uma coisa interessante aqui, que você estava falando, o pessoal estava comentando muito sobre... Começou a se mover, né, junto com os estudantes de geração Z, e os mais velhos, eles observaram isso, viu que algo estava acontecendo, e simplesmente deram liberdade para os mais novos. Ou seja, eles discerniram o ambiente, viram que algo estava acontecendo e não queriam ser impedidores do que estava acontecendo. Eles entenderam que era de Deus e mostra vídeos, e pessoas também relataram que eles oravam pelos mais jovens, né, liberando eles. Cara, isso para mim foi muito forte. Tem uma pregação do pastor Luiz Emino que ele traz algo muito, muito interessante em relação a isso, que fala da mulher com fluxo de sangue. 12 anos ela estava com fluxo de sangue, tinha gastado todo o dinheiro com remédios, com médicos, e nada havia curado ela. Então ela diz, se eu tão somente tocar na orla do manto desse homem, serei curado. E ela foi curada. Jesus diz, alguém me tocou, e aí Jesus fala para ela, vai que a tua fé te salvou. Só que ele estava a caminho da filha de Jairo, que tinha 12 anos de idade, e ela estava morta. Jesus foi lá e ressuscitou aquela menina. O que o pastor Luiz Emino quis dizer com isso? Que para Deus tocar a próxima geração, primeiro ele precisa curar a atual geração, que é a geração que precisa liberar a próxima geração para que a próxima geração seja mais poderosa. Vou pregar isso aí na minha igreja domingo. Cara, eu preguei essa semana. Esse texto veio forte na minha cabeça. É o texto de Lucas 9, Mateus capítulo 8, que fala desse acontecimento. Jesus, ele termina o Sermão do Monte, ensina sobre jejum, a prática de oração, e aí tem esse acontecimento. Cara, foi muito forte, porque faz muito sentido, né? Porque a mulher tinha gastado todo o dinheiro. E ela tinha 12 anos, sofria com aquela enfermidade. E só que Jairo, que era o líder da sinagoga, tinha chamado Jesus para impor as mãos sobre sua filha para que ela voltasse a viver. Olha a fé de Jairo. Era um fariseu. Provavelmente era um legalista, baseava sua espiritualidade na performance, né? Na habilidade.
mas ele reconheceu em Jesus um toque de Deus, reconheceu em Jesus o Messias, o profeta. Não somente o profeta, como o Cristo de Deus revelado, acessível e encarnado. E aí Jesus, a caminho ali, né? Tanto que o livro de Lucas, capítulo 9, fala que Jesus disse o seguinte: alguém me tocou. Aí os discípulos falam: mas Senhor, como alguém te tocou? Tá todo mundo te empurrando. É como ele dissesse o seguinte: está todo mundo se esbarrando em mim, mas alguém me tocou de uma forma especial. Então isso mostra para nós que tem muito crente se esbarrando em Jesus, mas não tocando de fato em Jesus, como deve ser tocado, né? O Douglas Gonçalves, ele postou um vídeo recentemente falando algo parecido com isso, dizendo que existem dois tipos de pessoas: as que gostam dos efeitos do café e a pessoa que ama o café. Quem gosta dos efeitos do café, ela vai tomar café passado, café vencido, café frio, café quente, mas ela não vai saborear o café. Ela vai gostar do efeito do café, a cafeína, a energia, vai deixar ele ligado e tal. Mas quem gosta do café, ele vai sentir o sabor, ele conhece pelo cheiro cada tipo de café, é porque ele tem conhecimento, ele se aprofundou. Então, da mesma forma também, nos dias de hoje, tem pessoas assim, que querem os efeitos de um avivamento, mas não querem, de fato, o avivamento que é uma pessoa, é o próprio Cristo, né? Então, Jesus, a caminho da cura ali da filha de Jairo, que tinha 12 anos, e ele cura uma mulher, provavelmente uma senhora já, né, com fluxo de sangue, provavelmente era uma menstruação, e você sabe que na cultura judaica, na lei, fala que se alguém, uma mulher, né, tivesse sangue escorrendo, ela tinha que ficar fora de todo mundo, não podia tocar em ninguém, porque ela era considerada impura. Mas a atitude de fé dela, de tocar em Jesus, ser curada, e aí para Jesus depois curar a filha de Jairo, cara, isso é muito poderoso. E a gente fala muito sobre isso, Cezão. Ó, chamando de Cezão já, hein? Eita, atividade. Melhor O Sandro chama tanto você de Cezão que aí fica, né? E aí, assim, cara, isso para mim foi muito forte e fala comigo até hoje, porque eu tenho 4 filhos, nós pastoreamos uma comunidade, existem pessoas, né, que estão bebendo dessa fonte. E qual é o nosso objetivo como liderança? Para que eles sejam maiores do que nós, que eles façam coisas maiores do que nós já fizemos, que eles vão a lugares mais longes que nós já fomos. Esse é o papel de uma liderança, né? Uma liderança sadia, uma liderança que carrega algo da parte do Senhor para liberar a próxima geração. Isso para mim foi muito forte. Eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? O avivamento, aquilo que a gente está abordando aqui. Robert, engraçado que você tinha comentado do Douglas Gonçalves. Eu acabei conhecendo ele estava aqui no IHOP 3 dias antes de eu ir para Asbury. Eu acho que ele ainda está aqui na cidade. Ele falou que ia ficar 1 semana ou 2, se eu não me engano. Mas o legal que você falou de uma sociedade doente, uma sociedade que precisa de cura. E o jovem hoje, a gente acredita que essa geração Z, ela precisa de uma cura não física, mas principalmente mental. Porque hoje o tanto de pessoa que você vê com depressão, com algum síndrome de mental, não está escrito o número de pessoas que estão passando por esse tipo de situação. E muita gente, crise de ansiedade. Exatamente. E o senso de paz que você sentia ali dentro é engraçado, porque quando a gente fala de avivamento, muitas pessoas têm a noção do mover do Espírito, profecia sendo liberada sobre as pessoas, o mover do Espírito Santo, pessoas caindo, mas ali dentro, assim, o legal é que você não pode... Esse avivamento mostrou que você não pode colocar o Espírito Santo dentro de uma caixa, porque a gente não viu isso, mas a gente viu realmente o corpo como um só, uma só voz, pessoas louvando, simplesmente louvando a Deus e um senso de paz absurdo ali dentro. Você se sentia tranquilo, você só queria adorar e você sentia, como na Bíblia, uma paz que excede todo entendimento, sabe? A gente acredita e a gente ora por essa geração Z,
e por essa geração alfa, porque eu acredito que vai ser através deles que o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. E cabe a nós, a nossa geração, saber liderar e ensiná-los. Porque eu acredito que esse avivamento vai cair sobre eles, mas precisa alguém para ensinar e liderar esse jovem. Porque uma pessoa sem liderança, ela acaba ficando perdida. Então, eu acredito que cabe à igreja de hoje, por isso que a gente promove a oração pelos jovens de faculdade entre 17 a 30 anos, entendeu? E por essa geração mais nova que está vindo, que a gente se una como corpo, o que eu acredito que está faltando hoje em dia. A união entre igrejas, a união entre ministérios, de agir como um só corpo, e isso é que faz o avivamento. É a união, é o amor entre os irmãos, para não pensar apenas você é dessa igreja, eu sou dessa igreja, a gente não se envolve. Não, a gente é uma igreja só. A gente é um só corpo. E cabe a nós ensinar e a liderar e a dar suporte para essa geração que está vindo, porque o que eles estão carregando vai ser algo que eu acredito que ainda a gente não viu na nossa geração que foi passada. Uma das coisas que eu vejo que é importante, por exemplo, vocês estão falando da próxima geração, você percebe que Abraão, ele recebe uma palavra de que ele seria um pai de multidões. E ele estava tão preocupado com a próxima geração que você percebe que ele manda procurar uma esposa, buscar uma esposa ali dentro da cultura dele para poder dar continuidade nisso. Então ele estava preocupado com a próxima geração. E eu vejo também, como vocês falaram, existe nesse avivamento, uma coisa que o Fernando falou que é muito importante a gente falar, as pessoas elas precisam de liderança, você percebe isso. E recentemente eu estava até conversando com a minha esposa, com a Rê, e eu falei uma coisa que o Espírito Santo me levou a pensar nisso. Olha só, nós como sacerdotes e exercendo e estabelecendo o governo de Deus, a gente tem que ser como Noé. Por quê? Porque Noé ele tinha uma palavra, Noé vê um monte de situações adversas, mas esse cara, ele tinha uma palavra e ele foi fiel a essa palavra até o fim. Então, nós fomos chamados para transicionar nessa próxima geração, como a gente está falando aqui, de liberar para a próxima geração, mas a gente precisa liderar forte. Liderar entendendo que nós estamos governando no governo de Deus, estabelecendo o governo de Deus, e isso é liderar forte. Liderar assim, cara, Deus me chamou para estabelecer o governo dele, então eu preciso liderar. E as pessoas, hoje, elas precisam de liderança. Uma das coisas que o Fernando falou que também eu vejo muito forte é que essa geração mais nova, a galera tá morrendo de crise de ansiedade, cara. Por quê? Por causa da tecnologia, redes sociais, smartphone também, mas a gente sabe que Jesus, quando ele fala sobre a questão de ansiedade, o antídoto que ele traz é o que? A paternidade. O que Jesus fala de ansiedade? Não andeis ansiosos quando que é a vez de comer ou beber, porque existe um pai de amor, um pai que te ama. Ele não fala que existe um Deus, mas que existe um pai. Por quê? Porque ele está trazendo o conceito de paternidade, que é a única coisa que pode tirar a ansiedade. Você precisa entender que você precisa de um pai. Então, isso é muito importante. Tanto que a gente vê Jesus, a Bíblia, quando vai transicionar da velha aliança para a nova, a gente percebe isso de fato muito forte. O que acontece? 400 anos de silêncio profético e Deus fala de forma audível publicamente quando Jesus sai das águas. O que ele fala? Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Antes de ele pregar, antes de ele exercer ministério, antes de ele fazer qualquer coisa para Deus. Então, isso é muito importante. A paternidade de Deus para essa geração. A gente precisa liderar forte, direcionando realmente. E eu creio que esse avivamento, o Robert falou sobre a questão de abrir espaço para a próxima geração. Esse avivamento, conforme tudo que aconteceu ali, e a gente acompanhou, o Fernando está mais próximo e ele conseguiu visualizar melhor e está trazendo essas informações mais claras para nós. Mas uma das coisas que é importante é isso, é desenvolver a próxima geração.
E o que eu vejo também dentro de tudo isso é todo avivamento, quando a gente vai ler em livros, você percebe que, o Bill Johnson fala isso, né? Que ele constantemente está lendo sobre histórias de avivamento para manter o seu coração aquecido naquilo que Deus fez, naquilo que Deus está fazendo e também com perspectiva daquilo que Deus vai fazer. Então, esse avivamento eu vejo assim, como eu falei no início, sobre de uma questão que está acontecendo no corpo de Cristo, e tudo que Deus começa é algo eterno. Deus não faz as coisas de forma temporária. É como o César falou, ele vai depositando sobre nós, sobre a próxima geração, e na verdade a gente está dentro de um cronograma de reino de Deus, de um mover de Deus, de um plano eterno de Deus, que a gente só está pegando uma parte daquilo que Deus já tem construído nos grandes avivamentos, está liberando na nossa geração. E aí como a gente falou aqui, cara, o que é muito importante, o que Deus vai fazer daqui para frente com esse grande derramar do Espírito Santo? Por quê? Porque Saulo encontra Jesus e quem diria que aquele cara ia se tornar essa bomba de cartas às igrejas, sim, essa transformação que ele produziu ali. A princípio só foi um encontro, mas aquele encontro, numa perspectiva assim de vida diária e no decorrer da vida dele, foi uma transformação, cara, não somente nacional, mas universal que proporcionou isso, entendeu? Então eu vejo dessa forma algumas questões aí que a gente está falando, e eu acredito muito, e uma das coisas que ficou muito impressa no meu coração é o que Deus começou lá, já está no corpo de Cristo, já está rodando na parada, entendeu? Aí a gente se entender agora... Tem uma circulatório. Isso, entendeu? Boa. Vamos caminhar para o final aqui rapidinho. Eu notei algumas coisas aqui, ó. Basicamente, o que a gente estava falando agora aqui sobre essa questão multigeracional cara, a gente serve a um Deus que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele quer fazer de maneira multigeracional, né? Ele quer tocar essa geração para que a próxima geração também seja tocada, né? E seja curada. Ele precisa... A gente também carrega essa responsabilidade, né? De ajudar essa geração que está vindo, embora a gente está talvez ali no meio hoje, né? Tem a geração que está diante de nós, tem a geração que está vindo antes de nós aqui. Mas, cara, a gente está no meio do caminho e a minha sensação, me corrija aí se alguém não se enquadrar dentro dessa faixa etária, tá bom? Mas entre 30 e 40 anos. Acertei aí? Tá. Sim. Beleza. Então tá bom. A gente está no meio do caminho, cara. Tipo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó é como se a gente fosse tipo a geração de Isaac. Você entende? Tipo, tem uma geração que a gente está olhando, que está adiante de nós e que percorreu já um caminho, mas tem uma geração que está vindo. E o que eu sinto? Cara, a gente precisa manter essa unidade no corpo de Cristo de maneira multigeracional, sabe? Então, ver as idades lá, né? Não só começou com os jovens, mas teve o apoio das pessoas mais velhas, teve a intercessão, teve o respaldo, né? Eu vi também uma parada lá da galera, pessoas que estavam doando comida e alimento para aqueles que estavam lá, né? Tipo, chocolate quente, tinha uns snacks, tinha uns negócios, e tinha gente de tudo quanto é idade, cara. Tinha os mais velhos servindo, tinha os mais novos servindo, e eu creio poderosamente nessa questão da união multigeracional. É um dos valores da minha igreja local aqui. Nós seremos uma igreja multigeracional, sabe? Então, tem que ter espaço para todo mundo. Para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os mais velhos, para todos. Porque Deus não desperdiça nada. Ele vai usar todo mundo, a toda hora, em todo lugar, do jeito que... Na hora que ele encontrar esse coração disposto, cara, ele derrama. Acabou. Né? Não tem idade. Não tem o Espírito Santo Júnior, né? E nem o Espírito Santo de Bengala, cara. Tipo, é o Espírito Santo, cara. E ele derrama isso, né? E aí eu queria fazer um comentário aqui. E aí depois, quem quiser fazer o teu comentário também pra gente meio que encerrar aí, a gente já vai caminhando pro final. Mas acho que eu queria, da minha parte, trazer um ponto que eu lembrei enquanto você estava falando aqui, Sandro, dos 400 anos, né? Acho que foi você que falou, né, Sandro? Dos 400 anos de silêncio ali.
Cara, essa semana eu estava num pequeno grupo aqui, né? Numa casa, compartilhando, e eu falei sobre isso. Eu falei, quando Deus, quando a gente lê a história ali, né? Do Antigo Testamento, vira a página, está no Novo Testamento, a gente passa muito rápido, mas a gente sabe que houve essa janela aí de 400 anos, onde a voz profética ela não era tão aguçada como era ali na época dos profetas e tal. E uma das coisas que eu compartilhei foi, cara, Deus, ele estava em silêncio, mas não significa que ele não estava trabalhando. Por quê? Para o evangelho ser propagado naquela região por Jesus ali e seus discípulos, era extremamente necessário que houvesse um meio de transporte, um meio de comunicação entre uma cidade e outra, e foi exatamente no Império Romano, que foi o império da época de Jesus, né? Durante esse período, o Império de Roma ele toma conta e ele constrói uma parada que era as estradas, né? A ligação e o acesso de uma cidade para outra. A gente vê Jesus andando e propagando o evangelho de maneira muito mais fácil para aquela época por conta das estradas que tinham sido construídas pelos romanos. Então, os 400 anos de silêncio, na verdade, foi um processo muito louco aí, depois a gente não vai ter tempo aqui para entrar nos detalhes, mas de uma construção de uma linha de comunicação, de um ponto A para um ponto B, né? E aí as estradas favoreceram, então, o ministério de Jesus. Se a gente caminhar um pouco mais para frente aí, chega lá na Reforma Protestante, uma das coisas que aconteceu na Reforma Protestante foi que houve a tradução da Bíblia, né? Do latim para o alemão. E isso é muito importante porque uma das coisas que Martinho Lutero estava reivindicando era que, cara, todos deveriam ter acesso à palavra e não era uma exclusividade do clero. E o que acontece? Anos antes da reforma, aconteceu uma revolução na comunicação também, para que a reforma pudesse se espalhar mundialmente, né? Que foi a prensa de Gutenberg. Não sei quem já ouviu falar disso, já estudou sobre isso, mas foi um mecanismo de reprodução para que aquela tradução, né? Então ele veio antes, assim como as estradas vieram antes de Jesus para que ele pudesse propagar, essa prensa veio antes, né? Essa revolução da comunicação para que a tradução pudesse ser replicada e então ser espalhada para mais pessoas, né? E aí traduções foram sendo feitas. E aí, cara, se a gente rodar mais 500 anos, a gente chega numa grande outra revolução, que é exatamente essa que a gente está usando agora. 500 anos depois aí da reforma, a gente vê o quê? A gente vê aí uma grande revolução da tecnologia, que é a internet. Então, a gente falou disso, né? O avivamento ele está sendo comunicado de maneira muito rápida por conta da tecnologia da internet. E aí eu encerro falando isso. Do mesmo jeito que a estrada foi importante para Jesus, a prensa foi importante para a reforma protestante ali na época de Martinho Lutero. Eu creio que a internet ela é uma ferramenta poderosa que Deus disponibilizou para a gente poder comunicar também o evangelho e propagar as boas novas e usar essa ferramenta de maneira saudável e que leve cura, restauração, salvação e libertação para as pessoas. É isso. Era isso que eu queria falar. Deixa eu dar aí o último comentário para todo mundo. Fiquem à vontade e depois a gente ora para encerrar. Ótimo. Eu queria colocar mais uma fileirinha em cima, de tijolo em cima do que o César apontou sobre as mudanças de estações, né? Lendo um pouco, a gente vai observar que a sociedade ela passou por 3 grandes revoluções. Primeira, revolução agropecuária. Segunda, industrial. E agora nós estamos vivendo a revolução tecnológica, né? Que é justamente por conta dessa propagação através da internet, né? A gente tem que usar a internet, precisamos estar na internet, nas mídias para pregar o evangelho e fazer discípulos. Eu sou super a favor, afinal eu sou também formado em comunicação, né? Então é uma plataforma que eu gosto muito. Gosto muito, a gente deve se utilizar de maneira correta, de maneira sábia também, né? Porque a gente vê muita gente querendo evangelizar no TikTok, fazendo dancinha, né? Aí você fala, meu, até que ponto isso, né, tem a ver com o evangelismo, né? Então é algo que a gente precisa preparar essa geração atual, essa geração Z. Eu não conhecia dessa geração alfa. A geração alfa é a partir de que idade, ô Fernando? Libera
libera o seu mic, tá? Acho que tá mudo. Mudo. Falei. Tá mudo, tá mudo. Tá mudo ainda. Tá mudo. Ixi. Tá ouvindo agora? Agora sim. É a É. partir de que ano a geração alfa? Essa geração alfa é essa geração que está nascendo agora. Ah, tá. Entre 2 a 3 anos. Ah, tá. Sim. Ótimo. E é bom a gente conhecer essa geração justamente para sabermos como comunicar o evangelho de forma correta para essa geração. A gente precisa ter essa comunicação com essa geração atual, né? Porque senão a gente não vai conseguir mais dialogar, né? Com o público que precisa ouvir o evangelho. Eu quero terminar falando dois versículos bíblicos aqui que eu tenho meditado bastante. Primeiro, Eclesiastes 7:8 vai dizer: o fim das coisas é melhor que o seu início. Nós estamos diante de uma geração que tem começado muita coisa, mas não tem dado continuidade. Por exemplo, Pedro eu falo que Pedro era brasileiro, né? O famoso "tamo junto, é nós, qualquer coisa me liga". Quando Pedro falhava, ele falhava quando o seu discurso não era sustentado pelo seu caráter. Então, o brasileiro, ele é muito parecido com isso. Ele fala muito, discursa muito, mas ele não sustenta no caráter. Jesus fala que ele iria negá-lo 3 vezes. Ele fala: não, Senhor, se tiver que morrer contigo, nós morreremos. Jesus fala: cara, antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. Você vai me negar. Pedro, você é brasileiro, né, Pedro? Você é um cara fervoroso, você é um cara apaixonado, mas você não vai sustentar no caráter. E é que acontece? Ele nega Jesus 3 vezes, Jesus ressuscita e pergunta para ele 3 vezes, que aí entra a mensagem do irmão lá de Ashburn, né, que pregou lá no dia 8. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? 3 vezes Jesus perguntou para ele. E por 2 vezes Pedro respondeu: sim, Senhor, eu te amo. Ou seja, ele estava falando da boca para fora, o eu te amo. Pela 3ª vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes. Ou seja, ele entendeu que ele era muito gogó, ele era muito tamo junto, é nós, qualquer coisa me liga. Falava muito, mas o caráter não sustentava. Então, o meu desejo, a nossa oração, nosso clamor, que seja uma geração que vai sustentar o que fala através do caráter. Aquilo Amém. que ela discursa, ela vai sustentar através da vida, porque o amor, ele é prático, o amor, ele é ação. Em nenhum momento nós vemos uma fala de Jesus dizendo eu te amo para alguém. Engraçado isso. Jesus não falou eu te amo para ninguém. Por quê? Jesus, ele mostrava o seu amor em atitudes, em ações. Ele vivia de fato o amor. Então, que nós sejamos, a gente tem orado por isso, irmãos. Temos orado para que a gente comece algo e termine de fato. Porque como o próprio Salomão, no seu tempo de depressão, o livro mais azedo da Bíblia, Eclesiastes, ele olha para trás e vê: caramba, meu, eu comecei o ministério bem, estou terminando mal. Eu comecei escrevendo: o temor é o princípio da sabedoria, e agora o cara tinha perdido o temor. Olha que engraçado isso. Então, assim, eu tenho orado para Deus nos ajudar a sustentar aquilo que nós estamos falando, que a sabedoria dos primeiros dias como o temor dos últimos dias. É algo que a gente tem focado muito. Não queremos ser cristãos que apenas discursam no campo teórico, mas a gente precisa levar para o prático, porque o amor, ele é demonstrado através de atitudes. Jesus fala sobre isso, que o mundo vejam que nós de fato amamos uns aos outros. E quando nós amamos uns aos outros, o mundo vai ver o impacto, né, daquilo que está sendo gerado através da nossa vida. Oi? Nisto sabereis que sois meus discípulos, Exato. quando amarem uns aos outros. Isso. E é isso, meus irmãos. Obrigado aí pelo tempo. Boa. Boa. Quem vai falar agora? Sandro e Fernando, vai lá. Fernandão. Então vai lá, Fernando, hoje. Depois já faz uma oração aí para nós. Assim, 2 coisas que eu quero deixar. Vocês me chamaram aqui para fazer essa live dos Estados Unidos e a gente está fazendo essa live justamente para motivar a esse jovem que está aí no Brasil, para rededicar a sua vida à prática de oração e do jejum e de uma vida com Deus.
Eu gostaria de falar assim, duas coisas. Uma para o jovem e a outra para a igreja, em geral. Jovem que está assistindo a gente, eu acredito do fundo do meu coração que você carrega algo vindo da parte de Deus. Todo mundo tem os seus dons. E eu acredito que seja o dom que você tenha. Ele pode ser usado para a propagação do evangelho. Você tem algo, você é a geração mais conectada que já existiu até o momento. O que você faz aqui hoje, em 5 minutos, aparece do outro lado do mundo. Então, jovem, você é forte, você tem a força e você tem a habilidade de fazer isso. Você tem o dom do Espírito Santo. E como o Robert estava falando, às vezes a gente começa algo, mas não termina. Eu acredito que cabe a gente, como igreja, a incentivar e dar força para esse jovem. Mostrar a resiliência, mostrar que as coisas devem ser terminadas de uma forma melhor do que começaram, sabe? E para a igreja, eu falo que a gente precisa se unir mais como corpo. É esquecer um pouco a placa, esquecer um pouco, não, meu ministério é isso, teu ministério é aquilo. Não, a gente é um corpo só. A igreja de Atos era um corpo só. Todo mundo vendia o que tinha e entregava para as pessoas de acordo com a sua necessidade, como um só corpo, como um só espírito. E eu gostaria de motivar as igrejas de se juntarem, porque eu acredito que uma igreja fazendo algo aqui, outra igreja fazendo algo ali, é ótimo. Mas 2 igrejas juntas, 3 igrejas juntas, a gente consegue ir muito mais longe. A gente vai ter recursos físicos, recursos financeiros, recurso tecnológico, recurso intelectual, para a gente chegar muito mais longe e atingir as próximas gerações. Que esse avivamento de Asbury sirva para que a gente se una como corpo outra vez. E que a gente dê respaldo para essa geração que está chegando, que é cheia de qualidade, cheio de talentos. Hoje eu faço meu evangelismo prioritariamente sobre evangelismo. O meu evangelho e o meu ministério. E eu vejo cheio de jovens, cheio de talentos, mas eles estão absorvendo o que tá dentro da igreja, e eles acabam não espalhando, porque eles têm a visão, o meu líder está fazendo isso, o meu líder está fazendo aquilo, deixa ele fazer. Eu falo, jovem, você tem o potencial para fazer isso. Você tem o potencial e o talento e o dom de Deus para espalhar a pregação, ou seja na sua faculdade, ou no seu trabalho, ou na sua família, ou dentro da sua casa. Que o corpo se una como um só outra vez, da mesma forma que aconteceu em Asbury. E que esse avivamento seja levado para outros lugares também. Boa. Para a gente fechar aqui, uma das coisas que é muito importante, a gente falou muito de mídia, né? E mídia na nossa geração como meio de comunicação e não como mentalidade. Porque Jesus ele repreende os fariseus justamente porque eles tinham mídia como mentalidade. Eles faziam para serem vistos. E tudo que vem de Deus, tanto que quando a gente vai falar sobre, quando Jesus ele fala sobre oração, ele sempre vai dizer o seguinte: entra no teu quarto, ora ao teu pai que está em secreto, o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E uma das coisas que eu quero fechar aqui falando para os jovens da nossa geração, para essa nova geração também que vem depois da gente, uma das perguntas que eu tenho recebido bastante no meu Instagram é: como eu faço para ser constante diante de Deus? E olha só, lá no início, quando Deus nos criou, a Bíblia vai dizer assim, que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E isso quer dizer o quê? Olha só, Deus nos cria a sua imagem e semelhança e diz assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele está querendo dizer que Ele está fazendo, Ele está nos criando para uma relação de comunhão eterna. Por quê? Porque ele tem comunhão eterna com o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a gente, muitas das vezes, essa geração, até mesmo nós,
a gente está preocupado com o nosso desempenho, mas Deus nos chama para uma relação de comunhão eterna. Então, quando eu entro no meu quarto e quando essa geração, vocês estão aqui, jovens, é como o Fernando falou, a Bíblia vai dizer que, jovens, vocês são fortes e têm desvencido o maligno. Isso é uma realidade em Deus. Só que o diabo está enganando os jovens, essa próxima geração, a certo ponto de que eles estão fracos, vivendo crises de ansiedade, e eles estão perdendo aquilo que Deus já disse, que já é uma realidade no reino em relação a eles. Então, para a gente finalizar, e depois com a oração, cara, não foca na tua performance, não foca em como você vai ser visto, mas foca na relação de comunhão eterna com Deus. Enquanto a gente foca nisso, a gente não está preocupado com os resultados, porque o fruto de uma comunhão eterna, relacional com Deus, como Ele nos criou lá no Éden, o fruto disso é gerar transformação, é gerar cura, é gerar libertação e é viver não de propósito, mas com propósito. Todos nós estamos... essa geração é uma geração que quer viver uma vida significativa. Então, o Robert falou, é TikTok, a galera quer estourar na influência, mas se a gente voltar para o quarto, se a gente estar focados nessa relação de comunhão eterna, cara, tudo faz sentido e a gente vive de forma em paz, tranquilo, construindo para a eternidade. É isso aí. Quem vai fechar com uma oração de avivamento e poder explosivo do Espírito Santo? Meu irmão, taca fogo aí. Ou pode ser o Fernando aí, né? Que estava ali bebendo ali da fonte. Fernando para liberar. Tá libera, Fernando, libera. Fernando. Fechado, então. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque mais uma vez o Senhor tem despertado uma geração. Sabe, a gente não tem o poder de fazer isso, só o Senhor tem. Então, muito obrigado pelo que você tem feito até agora. Mas, Pai, tem tanta gente que ainda não conhece o seu nome. Eu tenho evitado um relacionamento com você. E eu te peço, Pai, e Espírito Santo, que você faça o jovem de hoje entender a importância de um relacionamento com você, Jesus. Que tem tantas maneiras de viver a vida, mas só com você é a melhor possível. Só com você é a mais completa. Oro por essa geração nova, Pai. Que o Senhor dê força. Que o Senhor dê a determinação para eles começarem algo e terminarem. E dê o poder do Espírito Santo para que eles realizem maravilhas e milagres, Pai. Que haja transformação. Tanto aqui nos Estados Unidos quanto aí no Brasil. Em outros lugares também. A gente precisa tanto de você. Você é o único que importa. Te agradeço pela vida dos meus irmãos aqui que têm propagado a tua palavra, Senhor. Amém. E te agradeço pelas pessoas que estão ouvindo agora. Que a gente possa entender, Deus, o significado de união. União entre o corpo. Que a gente se junte como um só, Senhor. Com um só objetivo. E que o objetivo seja te conhecer mais. É o que eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. É isso aí. Valeu. Obrigado, gente. Foi bom. Passou uma hora Deus e meia. vocês aí. Papo e se deixar ficava mais, né? Ô, Fernando, você tem uma fã aqui, né, Fernando? Quem? Tá toda hora mandando aqui nos comentários. Fernando, meu filho, te amo. Você é uma deve ser minha mãe. Beijo, tá Raquel. Manda um beijo pra tua mãe, cara. Beijo, mãe. Te amo. É Raquel o nome dela? Isso. Ela mesma aí, ó. Raquel. Sandro, Robert, Fernando. Brasil, ele vem bastante aí pro Brasil. Vamos marcar de a gente sentar junto. Vamos. Pessoal, pra gente poder passar um tempo. Tá bom. Fechado. Logo Aí, a gente se encontra por aí. Junto, mas não estamos juntos de Pedro, né?
Vamos marcar de verdade. Não, vai sustentar no caráter ali. Em nome de Jesus. Quando Amém. vier, então, Sandro, você faz a ponte aí. Valeu, gente. Obrigado aí. Deus abençoe vocês. Valeu, valeu. Tchau, Robert. Grande abraço. Sandro. Um abraço. Deus abençoe, meus manos. Tchau, tchau.